Então, na Norman, eu quero destacar o item 0401, que fala sobre as atribuições do comandante. Ao comandante compete cumprir e fazer cumprir por todos subordinados as leis e regulamentos em vigor. Quais são essas leis e regulamentos em vigor? São aquelas que foram definidas no STCW, que são as convenções marítimas internacionais, mandatórias, e a sua ratificação pelas normantes. E isso aqui é justamente a ratificação do STCW. Então isso aqui é uma ratificação. Quando ele fala cumprir e fazer cumprir, o comandante tem que cumprir e fazer cumprir, isso aí é o seguinte, você pega o STCW Code e você executa. Então, a partir do momento que ele ratifica, ele tem que também dar instruções da sua execução. E é isso que a Norman traz, porque a Norman ela é uma ratificadora e uma executora das convenções e dos códigos marítimos internacionais. Então vamos lá ler de novo. Cumprir e fazer cumprir por todos os subordinados as leis e regulamentos em vigor, que são aplicáveis ao navio. Tá? Não são todas as leis em vigor. Por que aqui fala leis? Porque nós vimos lá no módulo 1 e no módulo 2 que os requisitos da IMO é a própria lei do tráfico marítimo internacional. Então a grande diferença entre o estatutário e a classe é que o estatutário é lei. A classe, as regras de classe não é lei, são standards, como a gente viu lá no módulo 1 e no módulo 2. Mantendo a disciplina na sua embarcação, zelando pela execução dos deveres dos tripulantes de todas as categorias e funções sob as suas ordens. Inspecionar ou fazer inspecionar a embarcação diariamente, para verificar as condições de asseio, higiene e segurança. Quando falo em segurança, é a segurança das vidas que estão a bordo e a própria segurança da embarcação, preservação da embarcação. Então, só nessa palavra aqui, segurança, nós temos duas pernas do tripé, vida e propriedade. Responder por quaisquer penalidades impostas à embarcação por infração da legislação em vigor, resultantes de sua imperícia, omissão ou culpa, ou de pessoas que lhe sejam subordinadas, apontando, nesse caso, o responsável. Impor penas disciplinares aos que perturbarem a ordem da embarcação, cometerem faltas disciplinares ou deixarem de fazer o serviço que lhes compete, comunicando às autoridades competentes na forma da legislação em vigor. Autorizar serviços extraordinários que se fizerem necessários a bordo, de acordo com as leis que regem a matéria. Então, todos aqueles serviços extraordinários necessários para o cumprimento do regulatório compliance, que é a própria manutenção do regulatório compliance, é de responsabilidade do comandante da embarcação, segundo a Norman 13, que ratificou a STCW Code. Superintender os serviços de abastecimento e reparos, manutenção, docagem e reclassificação da embarcação. Então, só nessa frase aí vocês veem que é uma desmistificação que existe na nossa área, achando que o pessoal de terra é que é responsável. Então aqui está dizendo que não é o pessoal de terra responsável pelos reparos, manutenção, docagem e reclassificação da embarcação. É o comandante. O pessoal de terra pode dar uma ajuda, pode dar um suporte, pode dar recursos, mas a responsabilidade final de quem é? É do comandante. Então, aí está a prova dele. Então, eu queria só fazer aqui uma ressalva. Quando fala aqui em reparos, né, a gente tem 3 tipos de reparo. Os minors, os médios e os majors. Então, eu acho, na minha opinião, aqui, quando ele fala de reparos, não está falando em grandes reparos que só pode ser feito em docagem. São os reparos que podem ser feitos a bordo para a manutenção da eficiência dos dispositivos que fomentam a segurança das vidas que estão a bordo, que preservam a embarcação e previnem a poluição do ambiente marítimo. Então, é essa a minha interpretação. Mas, claro,
Quando a embarcação vai para uma docagem e tem grandes reparos, você tem lá o superintendente da obra, que geralmente é o pessoal de terra, mas vocês vejam bem o seguinte, esse superintendente que veio de terra, ele pode executar o reparo, mas a responsabilidade final do resultado é do comandante da embarcação. Continuando. Visar as respectivas faturas, relatórios de serviço e pedidos, assim como todos os quaisquer outros documentos. Por que ele tem que visar isso aí? Porque a responsabilidade é dele. Tá? Então ele pode contar com o apoio do pessoal de terra, mas a nível de legislação, o responsável final é sempre o comandante. Tá? Essa é a grande lição, é a grande mensagem que o STCW Code dá para a gente. Então é por isso que eu estou aqui ressaltando essa mensagem, para que a gente possa desenhar, né, todo esse jogo do regulatório compliance com seus atores dentro das engrenagens individuais de cada um, e cada um conheça exatamente quais são as suas responsabilidades e funções nesse cenário que compõe o regulatório compliance. Então, continuando com as atribuições do comandante, que eu destaquei aqui. Veja, só lembrando a vocês, isso aqui não são todas, são aquelas que foram filtradas para dar ênfase ao nosso propósito, que é a integração do STCW Code com o Regulatório Compliance e com o SM Code, tá? Delegar poderes aos subordinados para a distribuição de serviços visando ao bom andamento dos trabalhos de bordo. Então, está dentro daquele nível, aqueles níveis gerenciais em que o comandante tem um nível máximo. Está aqui endossando a visão do STCW. A Norman 13 endossando a visão do STCW Code. Fazer-se acompanhar dos oficiais da embarcação todas as vezes que inspetores, peritos e vistoriadores comparecerem a bordo prestando todas as informações que forem solicitadas. Então vocês vejam bem aqui que quando tem vistoria a bordo, chama o pessoal de terra aí para acompanhar. Olha aí, ó. Quem está dizendo aí é a Norma 13. O pessoal de terra pode dar suporte. E eu acho que tem que dar suporte. Mas o comandante tem que acompanhar. Não é colocar o segundo, ou o terceiro, ou qualquer outra pessoa para acompanhar. Por que ele tem que acompanhar? Porque ele tem que saber como é que está essa visão externa do regulatório compliance, do cumprimento do regulatório compliance em relação à sua embarcação. Se você delegar isso para outra pessoa, se você delegar na mais tipo o pessoal de terra, essa informação e esse comprometimento fica rompido. O comandante é que tem que ter essas informações. Por quê? Porque é ele que vai solicitar ao pessoal de terra os recursos necessários para ele fazer o seu cumprimento com o regulatório compliance e também com os seus compromissos operacionais de contrato que a companhia realizou com o contratante. Então, o comandante é o grande maestro dessa integração toda, sendo uma figura principal nesse cenário. Proceder à inspeção geral da embarcação por ocasião da passagem de comando em companhia de seu substituto, informando-o de tudo minuciosamente, apresentando-lhe os oficiais, tripulação e mandando lavrar em seguida o respectivo termo no diário de navegação. Então, isso tudo tem que estar registrado. Então, quando você faz uma passagem de comando, não vale aquela máxima do novo comando dizer, isso aí o pessoal não passou direito, o meu back não me passou direito, o outro comandante, se era alguma vigência do outro comandante. Não vale. A partir do momento que você passa o comando da embarcação para outro comandante, você tem que tirar pelo menos um tempo, o tempo que for necessário, para que você possa informar de tudo minuciosamente. Como está escrito aqui na Norma 13. Não tem como fugir disso, gente. Responder pelo fiel cumprimento das leis, convenções, acordos nacionais e internacionais e de todas as demais normas que regem o transporte marítimo,
devendo zelar pelo bom nome da empresa, resguardando os interesses da mesma e a boa apresentação da Marinha Mercante do Brasil nos postos nacionais e estrangeiros. Então, quando diz ali, responder pelo fiel cumprimento das leis e convenções, ele tem que saber quais são as leis e quais são as convenções que são aplicáveis à sua embarcação. E quais são essas leis e essas convenções? É o regulatório de compliance. Então, nesse momento, essa mais uma vez, né, várias passagens estão apresentando isso, mas mais uma vez enfatiza que o conhecimento, o treinamento no regulatório compliance é mandatório. Não tem como escapar disso. Então, não é só aquele treinamento de emergência, como manda o ISM Code, e nem aquele treinamento para você cumprir um contrato operacional da embarcação com o contratante. Mas é também o treinamento para você conhecer essas convenções e essas leis que são aplicáveis ao tipo de embarcação sobre o seu comando. Designar entre os tripulantes o gestor, foi aquilo que nós já conversamos. Se vai ter um trabalho de manutenção pelo pessoal extra-hall de terra, né, lá na praça de máquinas, então o comandante vai dizer o seguinte, para aquele determinado trabalho vai ter um gestor. Esse gestor vai se reportar ao comandante e todos os recursos que ele necessitar do pessoal de terra, o comandante assim deverá fazê-lo. E, mais uma vez, os trabalhos que são feitos a bordo de reparo ou de manutenção podem ser feitos pelo pessoal da tripulação ou pelo extra-hall. Porque sendo um ou outro, sempre vai ter um gestor encarregado pelo comandante. E o responsável final de qualquer trabalho de manutenção e de reparo que acontece a bordo é da responsabilidade do comandante da embarcação. Implantar e fazer cumprir a bordo um plano de prevenção e combate à poluição. Marpol.